Hoje nós vamos falar sobre essa sinuca dialética, né? O que vem a ser isso? Como uma vez eu usei como analogia a sinuca, e eu notei que algumas pessoas não entenderam, né? Uma pessoa chegou a perguntar depois da live, porque ela não conseguiu entender a analogia e recebeu várias curtidas, tudo. Então, como aqui a gente dá Red Pill na mamadeira, facinho para digerir, a gente explica tudo, não tem problema. A palavra sinuca, hoje, vem sendo usada com apenas um significado. O significado, né, o sinônimo do jogo de bilhar. Mas a palavra sinuca representava algo dentro desse universo, que era uma limitação da tua possibilidade de jogar devido à posição das bolas. Então, eu vou falar rapidamente. O jogo snooker, não o jogo mata-mata, né, que são mais praticados em bar, assim, 2 grupos de bola da mesma cor, 5 bolas amarela contra 5 bolas vermelha ou azul, e mata-mata. Quem mata as bolas do seu adversário ganha. Aí tem um outro jogo que é o de bola numerada, ou por tampinha, sei lá, sorteio, par e ímpar, tal. Mas existe o jogo, vamos dizer, formal do bilhar, que se chama snooker, né? Que é um jogo onde você tem que matar as bolas seguindo uma ordem numérica, né? Vermelha, amarela, verde, marrom, azul, rosa e preta, né? Tem jogo com um monte de bola vermelha, tem uns com 3 bolas vermelhas, tem um com uma bola vermelha, enfim. Mas a lógica é a mesma, você tem que matar as bolas na ordem. Agora, se você pode também arriscar uma bola fora da ordem, né? Você pode estar a bola da vez, a bola que você tem que seguir será a bola 2, a amarela, e você arriscar matar uma bola azul, a bola 5. Se você matar, você ganha os pontos daquela bola. Mas se você errar, se você não matar, você perde os pontos daquela bola. Em alguns jogos perde fixo 7 pontos, enfim, mas você perde os pontos. Sendo que, na bola da vez, se você jogar e não matar, você não perde nada. Então, ou seja, você pode aumentar a tua chance de ganhar mais pontos, mas você está correndo um risco. E a sinuca é você impossibilitar a pessoa de jogar na bola que ela queria. Você a obriga a correr um risco, né? Então, é uma situação de emparedamento. Você acaba determinando como a pessoa vai jogar. E para quem ouve sempre a expressão sinuca de bico, é quando a bola está sinucada ou ela está obstruída pela beirada da caçapa, pelo bico da caçapa. Então, é nesse sentido que eu quis falar de sinuca, ok? Uma situação que você é impossibilitado de jogar do jeito que você queria, mas buscando a hipótese menos pior, né? Então, no jogo real, você precisa acertar, por exemplo, a bola amarela, mas tem uma bola preta na frente, porque o teu adversário fez isso para te atrapalhar. Porque no jogo do snooker, às vezes, é muito mais importante você colocar o adversário numa sinuca do que você matar a bola, né? Porque você pode obrigá-lo a arriscar uma bola maior ou perder simplesmente a bola da vez ali, né? Os pontos da bola da vez. Então, é nesse sentido que eu quis dar o sinuca. Porque ou você vai ter que usar a tabela, ou você vai ter que arriscar uma nova jogada. E como nessa situação que a gente está vivendo, é a situação de uma sinuca. A gente tem que acabar escolhendo a hipótese menos pior, né? A saída menos pior, a jogada menos pior. Não era o que você esperava. Você não tem a liberdade de escolha ideal no jogo, porque está obstruído a jogada que você poderia fazer, todas as outras jogadas que você poderia fazer. E na vida real, isso está obstruído por quê? Porque não tem uma opção adequada para você escolher.
Ficou, acho que claro agora, né? E a ideia da dialética, grosso modo, também tem milhares de definições aí, é a ideia de você confrontar teses diferentes, né? Na maioria das vezes, quando usada em busca da verdade, é algo que se confronta tentando encontrar o que está de errado ali, o que é absurdo e o que é mais provável ou mais certo. No entanto, essa adaptação da dialética como um instrumento de persuasão social, um instrumento de transformação social, ela tem uma característica diferente, que é começar pelo fim, né? Ou seja, deseja-se uma síntese, e aí, portanto, se usa uma tese e uma antítese, de maneira bem conduzidas, chegar a essa síntese que já era o teu objetivo inicial. Então, é nesse sentido o nome da live, tá? Muito obrigado a todos que estão aí, ó, já estamos com 350 pessoas. Muito obrigado e vamos lá. Então, olhando tudo isso que está acontecendo no mundo, a gente pode chegar a algumas reflexões, mas quero deixar claro que a minha opinião é irrelevante, entendeu? Eu não represento ninguém e eu falo apenas em meu nome, então eu não tenho nenhuma obrigação de me manter no erro caso eu o perceba. Então, se amanhã eu precisar mudar de ideia, não tenho nenhum problema com isso. O que eu garanto a vocês é que eu estou falando com absoluta sinceridade e liberdade, independência. Não tenho nenhuma carteira aí, não tenho nenhum documento para validar, para que a minha opinião seja mais importante, que as minhas reflexões interfiram em alguma coisa. Nada disso, entendeu? E se eu tivesse um cargo político, fosse um deputado, e aí, de certa forma, você está representando as pessoas que o votaram, está falando em nome do cargo, aí seria diferente. Mas é exatamente por essa razão que eu nunca serei político, porque eu sinto uma grande satisfação em poder falar, dane-se, opiniões formadas, coletivos, partidos, entendeu? Então, o que eu vou falar aqui são apenas as minhas reflexões e não tenho problema nenhum em mudar de ideia. Né? Porque uma das coisas, até já posso começar falando nisso, que eu faço aqui um mea-culpa, apesar de nunca, acho que ter falado muito nisso em público, mas eu, de uns anos para cá, principalmente desde 2014, quando aconteceu aquele outro incidente com a Rússia, eu comecei a achar que a influência do pensamento do Alexander Dugin não era mais tão decisiva nas condutas do Vladimir Putin. E hoje, depois daquele seu discurso, que eu li já 2 ou 3 vezes, e aquele outro complemento de 20 e poucos minutos lá, eu acho que eu errei aí. Porque se não é a própria pessoa do Putin que tem mais essa influência sobre ele, que é o que muita gente que estuda a Rússia, e de certa forma até algumas pessoas que admiram o pensamento do Dugin dizem, né, que não existe mais essa influência direta, que já existiu. O que ficou evidente para mim foi que o pensamento dele foi incorporado pelo Putin, seja por crença, seja por estratégia, mas foi. Quando ele se coloca como um herdeiro da tradição imperial russa, né, do condutor do destino da mãe Rússia, e, ao mesmo tempo,
um reformador da antiga União Soviética, né? Então, me pareceu bem aquele amálgama que o que o Alexander Dugin chamava de eurasianismo, né? Que vai desde essa questão territorial, como o próprio Dugin anda dizendo aí nas redes sociais, né? Tocando na questão de Kosovo e até na questão das Ilhas Malvinas, né? De rever tudo isso, e aí, claramente, todas as demais repúblicas soviéticas, e isso envolveria de imediato aí aquelas três que fica ali para cima da Bielorrússia, lá, Letônia, Lituânia e Estônia, né? O que poderia acarretar já um problema na OTAN, e acho que é isso que muitas dessas pessoas querem, né? Então, enfim, só fiz esse parênteses aí do Dugin, para mostrar, Dugin, sei lá, Dugin, cada um. Eu também não pode exigir muito de um cara aqui do Tatuapé falar russo, porque eu quero ver se o pessoal da Rússia consegue falar as coisas aqui da Zona Leste, aqui, Vila Inocuné, Avenida Professor Luiz Inácio de Anhanha Melo, né? Tem locutor de rádio que até desiste de falar do trânsito da Anhanha Melo. Então, quero ver o russo falando isso daí, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, antes da gente falar aí, essas reflexões que eu tenho a respeito da Rússia, essa live, para quem não assistiu a live da semana passada, é de certa forma uma continuação, né? Lá a gente analisou, chamou cui bono, a gente analisou a sentença latina que define quem se beneficia com tudo isso, né? Partimos de uma demonstração que, assim, para o sistema financeiro, para os bancos, para ser mais específico, da Ucrânia, para os bancos da Rússia, janeiro, sob todas as tensões, foi um mês excepcional para os dois grupos de bancos. E aí, quando a gente vê que essa eliminação do SWIFT não é total, não é do grupo total dos bancos da Rússia, e sim alguns, a gente vê que, mais uma vez, tem outros interesses aí. A questão da OTAN, olhando aí pelo lado da Ucrânia, primeiro eu vou elencar aí umas coisas que eu acho importantes a gente pensar a respeito da OTAN, do ponto de vista da Ucrânia, e depois da Rússia, né, no sentido dialético aí, para tentar mostrar em qual sinuca que a gente está.